A paz do Senhor, nós queremos agradecer a Deus por mais uma escola de líderes. Hoje nós vamos estar iniciando a nossa escola de líderes com mais uma lição, conhecendo a visão da sua igreja local. Você que congrega, você que faz parte da nossa igreja, Ministério Apostólico Veio para Adorar, nós vamos dar início em mais uma escola de líderes. Sejam bem-vindos, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e um like, ative o sininho, né? Para que sempre que a gente estiver entrando online, você possa estar também sabendo e compartilhando e também recebendo os nossos vídeos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, e abrisse em Atos, capítulo de número 5, verso de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, eu vou aguardar. Hoje nós estaremos com o tema Conhecendo a Visão da Sua Igreja Local. Atos, capítulo de número 5, verso de número 42. Diz assim: E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixaram de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Essa é a versão King James atualizada. João Ferreira Almeida diz assim: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus o Cristo. Bem, nós vamos estar então falando um pouco sobre os nossos trabalhos na nossa igreja, a visão da igreja, como que a gente exerce a nossa chamada, a sua chamada, assim que você se torna membro da igreja. Na verdade, nós temos que entender o quê? Que a igreja local é o coração do reino de Deus. Sem a igreja local, não existiria a igreja mundial, que são todas as igrejas reunidas num só propósito. Por isso que a igreja mundial é formada por cada igreja em sua localidade. Como a MAV está situada ali, outras igrejas também na mesma cidade, quando nós nos unimos, nós nos tornando a igreja mundial. Eis porque, então, da importância dispensada para esta tão preciosa e sublime família espiritual. Por quê? Porque se a igreja local de uma cidade for forte e abençoada, o reino de Deus será forte também e abençoado naquela cidade ou naquela região. Mas para isso acontecer, eu quero logo abrir o seu entendimento. Para que isso aconteça, para que a gente seja uma igreja forte e abençoada, é necessário que eu e você vistamos a camisa da nossa igreja local. E como que eu faço isso, pastor Marcos? Procurando compreender a visão da igreja e mergulhar de cabeça, se envolvendo sem reservas e contribuindo de forma significativa para o crescimento da igreja local. Isso depende de você. Você tem que vestir essa camisa, a camisa da sua igreja, e entrar com todo o seu empenho, com os dons que já foram despertados em você, para ajudar a liderança ao crescimento da igreja. Isso com todo o empenho, com toda a força, contribuindo de uma forma grandiosa também para o crescimento da igreja. Não nos consideramos, na verdade, a única igreja certa no mundo. Não. O Ministério Apostólico Veio para Adorar não é a única igreja certa no mundo. Mas nós cremos em Deus e nós cremos que Ele tem nos dado uma visão. E nós queremos ser fiéis nessa visão e levar a sério essa chamada. E você que está assistindo esse vídeo, que é membro da igreja, tem que entender isso. Que nós estamos ali para somar, para empenhar na visão da igreja e trazer esse crescimento em todas as áreas e no que diz respeito também a ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, o que é a nossa igreja? Quem somos, na verdade? Cremos que, como igreja local, nós somos chamados para ser. Nós, como igreja Mava, igreja localizada ali na Ceilândia, nós cremos
que nós fomos chamados como um povo vencedor, que subjuga o diabo, o pecado e o mundo. Nós já vencemos, nós acreditamos que nós já vencemos o diabo, o pecado e o mundo. O tempo nós sabemos que não é de paz e é de guerra. E que põe o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós cremos nisso, nós já vencemos o diabo, o pecado, estamos em guerra. Estamos em guerra porque sabemos que o tempo não é de paz. Mas nós cremos também que, em primeiro lugar, nossa vida está totalmente efetivada no reino de Deus, manifestando através da demonstração do poder de Deus. Isso é, curando enfermos, expulsando o demônio, pondo em liberdade cativos, com a mensagem de fé, de paz, perdão e amor. Essa é a nossa igreja. Como nós somos chamados de igreja? Por que nós somos chamados de igreja? Primeiro, porque nós acreditamos que nós já vencemos diariamente o inimigo, nós estamos vencendo ele, que ele já é derrotado. E agora vamos colocar em prática na nossa igreja o curar enfermo, expulsar demônios, pôr em liberdade cativos, com a mensagem de fé, de paz, perdão e amor. E o nosso lema é: aqui vidas são restauradas. Temos que entender isso. Nós também somos uma família cheia de amor, com muitos membros comprometidos e responsáveis um pelos outros. A maior visão nossa é nos respeitar, é amar, é se sentir como uma família, uma grande família que está empenhada em ajudar uns aos outros. Nós somos também, uma igreja de adoradores, que através da música, dos louvores, juntamente com uma vida santa, obediente, exaltamos e glorificamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo. Nós somos uma igreja que leva a sério a adoração. Nós somos uma igreja que verdadeiramente chamamos a presença de Deus para o templo. O nosso objetivo é esse. Esse era o maior objetivo dos levitas no tempo da Bíblia. Era chamar a atenção de Deus, procurar com que a presença de Deus seja manifestada no tabernáculo. E assim também é nós, uma igreja que tem e busca formar adoradores. Formar aqueles que entendam que a adoração é fundamental para a igreja. Amava tem essa essência da adoração, tem essa essência do louvor, da adoração profética, da adoração que cura, que liberta, e nós cremos em nome de Jesus nessa igreja que adora, porque somos assim. Nós somos também um grande exército que guerreia contra o mal, arrancando sim vidas das mãos do diabo, o nosso único inimigo, e trazendo para o reino de Deus. Entenda isso. Eu mesmo sou um ex-mendigo. Eu fui arrancado das trevas e hoje estou liderando uma igreja, estou à frente com a ajuda da minha esposa e do Espírito Santo de Deus e demais obreiros e membros da igreja. Nós pensamos que o Senhor tem o poder de libertar, o poder de salvar, o poder de quebrar grilhões e despedaçar muralhas. Nós cremos assim, porque eu sou mesmo um testemunho vivo. E dentro da igreja também há membros que foram também resgatados das mãos do diabo e hoje estão exercendo com muita gratidão a chamada diante da obra de Deus. Nós trabalhamos a nossa igreja, a visão da nossa igreja é em grupo familiar. É a visão de reuniões nas casas e também reunião no templo. Mas a nossa maior ênfase é para os grupos familiares. É grupo de crescimento e de multiplicação. E esse é o nosso coração. É o coração da MAVA, o coração da igreja local. Somos uma igreja em grupo familiar, ou seja, uma igreja baseada em pequenos grupos. Isso significa que o nosso grupo familiar é a nossa prioridade. Isso quer dizer que tudo acontece através e a partir dos grupos familiares, ou nós chamamos de GFs. Você poderia pensar, não deveria ser missões a nossa prioridade? Mas a realidade, não existe outra melhor maneira e mais eficaz de fazer missões na nossa igreja local se através
sendo através dos nossos grupos familiares. Até porque é mais fácil uma pessoa aceitar o convite para ir num lar, numa casa familiar, do que ir direto à igreja. Então nós acreditamos que esses grupos familiares, a pessoa já se sente em casa, em família. E assim ela possa ser ouvida, ela possa ser assistida, ela possa receber oração, ela possa receber abraços e vamos estar mais perto daquele que precisa. Por isso estamos com a nossa visão em grupos familiares. Os GFs não só são eficazes para alcançar a nossa Jerusalém celestial, pois isto acontece também de uma forma impressionante, como também pode alcançar a nossa Judéia, Samaria e o resto do mundo. Se entendermos a maneira de trabalhar nos grupos familiares, vamos alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus e fazer parte da nossa igreja local. Assim, com a visão do grupo familiar, um enorme contingente de líderes são formados, treinados e preparados para agir nos grupos familiares e também no ministério. E o mais interessante é que isso acontece não apenas na teoria, mas também na prática. Nós temos visto líderes crescendo de uma forma especial. Temos líderes de mulheres, líderes de homens, líderes de jovens e líderes de criança e juniores. Entendemos isso, que a liderança dos grupos familiares assiste de uma forma mais eficaz cada membro. Cada membro se torna discípulo do líder. Assim ele tem afinidade, relacionamento, ele pode se abrir de uma forma mais clara, uma forma mais sincera, porque esse é o objetivo. Estando mais perto, o relacionamento e a convivência é melhor. E assim a gente pode nos entregar de uma maneira mais verdadeira, uma maneira mais simples, e assim ter os nossos problemas assistidos, sendo ele de frente num casamento, ou de um filho que possa estar dando trabalho a uma família. O líder ele se empenha em ajudar os pais, se empenha em ajudar as mães desse exemplo de um filho, ou um casamento que possa estar passando por crise. Assim nós assistimos de uma maneira mais próxima, no relacionamento mais profundo e sincero. E podemos trazer a resposta que essa família precisa, que esse discípulo precisa. Não temos dúvida, então, de que as maiores denominações, as maiores igrejas locais hoje, no Brasil e no mundo, serão igrejas baseadas em grupos familiares ou em células, que também são chamadas assim. Isso se já não são, né? Grandes igrejas por todo o Brasil e mundo. Pequenos grupos, grandes resultados. Olha que tremendo. Você pode perguntar por que os GFs são tão importantes, já que se trata de algo tão pequeno. A razão é simples. Além de ser um modelo bíblico e de ter sido praticado pelos primeiros cristãos, onde nós lemos em Atos dos Apóstolos, eles traz grandes resultados e é benéfico para a igreja local. Olha só, nós lemos em Atos 5:42, eu vou ler novamente. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Tão pequeno, mas tão eficaz. Olha só que tremendo. No GF, que vamos aprender a desenvolver a nossa comunhão com Deus, sempre estamos fazendo propósitos de oração e de jejum. Essa comunhão não vai ser só de líder, mas também de todos os discípulos e irmãos. É lá que vamos desenvolver vínculos fortes de amizade, de camaradagem, e onde seremos cuidados, pastoreados, encorajados, e mais ainda, é lá que vamos aprender a descobrir os dons, os talentos e começar a servir a Deus como igreja. Entende uma coisa? Já parou para analisar? Num culto de 2 horas, um culto onde se inicia com a leitura da Bíblia, logo em seguida é passado para a equipe de louvor, depois a palavra de oferta, depois a pregação. Imagina, os nossos grupos familiares hoje têm em média de 6 a 12, 15 pessoas já. 8, varia. E imagina para a gente dar oportunidade para todas essas pessoas num culto de celebração. Ou na quinta,
da restauração. Seria impossível, mas no grupo familiar, essas pessoas têm oportunidade para louvar, oportunidade para nos trazer a palavra, oportunidade para deixar o versículo, oportunidade para orar. Muitas vezes a pessoa é muito tímida, e a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É mais fácil ela encarar a igreja em sua totalidade, com toda a membresia, e fazer uma oração ou cantar um hino. Seria mais fácil na igreja ou num grupo familiar. Vão quebrando os paradigmas, vão quebrando as barreiras que impedem desse discípulo ou discípula crescer. Então é mais fácil ela orar no grupo familiar, é mais fácil ela buscar a face, louvar no grupo familiar do que diretamente na igreja. Certo de uma coisa, os dons que são despertados no grupo familiar verdadeiramente serão expressos no culto também de celebração e de quinta da restauração. Com certeza, ao descobrir os dons e talentos dessas pessoas, desses discípulos, nos grupos familiares, eles terão em breve oportunidades na igreja também, porque tudo começa no grupo familiar para depois ser expresso na igreja em seu templo. Olha só, grupo familiar, seu lugar de treinamento. Olha que tremendo. Que privilégio você tem de fazer parte de um grupo familiar e começar a desenvolver os dons que Deus tem dado a você, os quais são usados para a glória de Deus. É no GF, no grupo familiar, que você vai poder pôr em prática o que você está aprendendo no discipulado ou na escola de líderes. É hoje. Hoje você está aprendendo também a visão da igreja, a maneira que nós trabalhamos para o crescimento. Olha só que tremendo. Por quê? Porque através do grupo familiar você aprende e coloca em exercício na igreja. É muito forte isso. Nós vamos implantar, ainda não foi implantado, mas o modelo de discipulado apostólico, o ministério apostólico veio para adorar, onde cada discípulo vai cuidar de 3 discípulos. Isso, cada líder cuidando de 3. Isso vai ser tremendo, porque você vai trazer esse crescimento para 3 dos discípulos que você tem, e a ordem o pedido é que esses 3 discípulos sejam melhor do que você. Olha só, que coisa tremenda. Se você hoje fala bem assim, hoje eu estou empenhando o meu ministério, hoje eu estou crescendo na igreja, hoje eu estou rompendo na igreja, você vai ajudar 3 pessoas a romper juntamente com você nesse crescimento. E você vai romper junto com eles, porque à medida que você ensina, você aprende também. À medida que você ensina, você reforça o seu aprendizado. É muito forte isso. Mas como é que, Pastor Marcos, como é que vai funcionar o modelo discipulado apostólico? Primeiro, você deve ser membro de um grupo familiar. Não tem como você entrar na igreja hoje, aceitar Jesus, não estar fazendo parte de um GF, de um grupo familiar, e você já se tornar um MDA 3. Um modelo discipulado apostólico 3. Cuidar de alguém que ainda não faz parte do grupo familiar. Então você precisa ser membro de um grupo familiar. Segundo, está em vínculo, sendo discipulado, sendo assistido, para depois ser levado para esse líder cuidar de 3 discípulos. Ter no mínimo 3, né? Você vai ter no mínimo 3. Posso ter mais de 3, pastor? Pode. A medida da sua entrega, a medida do seu sacrifício, vai ser a medida do seu crescimento. Quem vai formalizar, você tem tempo para cuidar de 3? Tem tempo para cuidar de 4? Tem tempo para cuidar de 5? Isso vai depender de você, a sua dedicação. A sua dedicação vai trazer esse crescimento no seu modelo discipulado apostólico. Outra coisa também, tem que estar frequente ou assistindo por dentro das escolas de líderes, culto de celebração e quinta da restauração. Tem que ser assíduo também no grupo familiar. Então você tem que estar frequente. O que é frequente? Irmãos, se não puder, pelo menos avisa. Mas estar frequente, estar envolvido, saber o que está acontecendo na igreja, saber o que está acontecendo, ligados nos avisos que são dados no culto de celebração, na quinta da restauração, ser um participante fiel. Esse é o melhor objetivo. E outra coisa que eu quero pedir também, procure colar no seu líder, para que ele te levante como secretário de grupo familiar.
para que Ele te levante como uma pessoa também que seja preparado para liderar. Que o nosso objetivo é esse, despertar o dom que está em você. Despertar essa chamada linda que você já tem e que muitas vezes nem percebe que tem. Então o objetivo da liderança da igreja é despertar. Nós vamos ser chamados de Barnabé, que significa incentivadores. Nós queremos sim incentivar você ao crescimento, incentivar você à busca, incentivar você à oração, incentivar você a um crescimento sobrenatural. Isso também é outra coisa que eu queria salientar, que nós também trabalhamos com acampamentos, acampamentos de homens, de mulheres, de jovens, crianças. E todo ano participamos de vários acampamentos e eu quero também que você seja o participante. É onde é que muitas cadeias são quebradas, aonde curas são realizadas, aonde o crescimento espiritual dá um up. E nós vimos muitas pessoas crescendo depois dos acampamentos e nós vemos a dedicação, o empenho e os frutos, que é o mais importante. Pessoas dando fruto de uma forma especial. Essa é a visão da igreja, Ministério Apostólico Viver para Adorar, e eu te convido para fazer parte dessa família. Convido você a se dedicar, convido você a repreender todo e qualquer impedimento que você tenha de crescimento. Nós queremos crescer de forma saudável, sincera, verdadeira. Queremos sim buscar o reino de Deus. Queremos sim crescer e ver resultados, frutos que são almas para o Senhor. Então hoje, essa é a lição da visão da igreja, do Ministério Apostólico Viver para Adorar. Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, porque eu sei que você também há de receber essa oração e uma oração de despertamento de dons que você precisa, em nome de Jesus, ser alcançado nessa noite. Pai, eu quero apresentar, meu Pai, cada um dos teus filhos que agora, meu Pai, está orando comigo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa visitar e despertar o dom que há em cada um. Pai, eu sei que o teu nome há de ser glorificado. Apresentamos a nossa igreja local, amava, o Ministério Apostólico Viver para Adorar, juntamente com toda a liderança, todos os grupos familiares. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer o crescimento, mas não um crescimento, meu Pai, sem qualidade. Não queremos inchar, queremos crescer com qualidade. Queremos ver, meu Pai, em nome de Jesus, o teu reino ser, meu Pai, pregado com excelência. Queremos anunciar o seu evangelho com verdade e sinceridade. Queremos combater, meu Pai, o pecado. Meu Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, odeia o pecado, mas ama o pecador. Nós também amamos, Pai. Porém, meu Pai, batemos de frente contra o pecado, contra tudo que não está na tua palavra. Essa é a maior visão, meu Pai, do evangelho e do reino. Meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar a compreender, meu Pai, e viver essa visão sobrenatural de crescimento com qualidade. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, nos deixar ser curados, restaurados, que nós possamos crescer, meu Pai, tanto na graça como no conhecimento. Toma cada um dos teus filhos, meu Pai, nessa noite. Meu Pai, faça com que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. É o que eu peço, agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima Escola de Líderes.